Para a grande maioria das pessoas, o domingo é dia de descansar, dia de encontrar com a família e aproveitar horas de lazer depois de uma semana inteira de trabalho. Mas existem algumas empresas que exigem que você vá trabalhar no domingo. Mas e aí? A dúvida que fica é: será que esse trabalho de domingo é obrigatório? É permitido? Tem direito às horas extras? Se você quer saber, assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Hugo, eu sou advogado, atuo aqui na cidade de São Paulo e vou te ajudar na sequência do vídeo. Para facilitar a sua vida, eu dividi esse vídeo em algumas partes para você conseguir entender melhor sobre o assunto. Então, primeiro, eu vou falar para você como funciona essa questão do trabalho do domingo, se é permitido, se não é permitido, quais são as regras sobre isso. Depois eu vou falar se quem trabalha aos domingos tem direito ou não a receber as horas extras como 100%. E por último, eu vou falar quem é obrigado a trabalhar aos domingos e quem pode se recusar. É isso mesmo, tem muitas pessoas que podem se recusar a trabalhar aos domingos. Se esse conteúdo faz algum sentido para você, eu já quero te pedir para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo e compartilhar, que ele pode ajudar outras pessoas também. Bom, vamos lá para a primeira parte, falar sobre o trabalho ao domingo. O trabalho aos domingos, se ele é permitido ou não. Sim, o trabalho aos domingos ele é permitido, mas existem muitas regras que precisam ser observadas, então o trabalhador deve ficar atento. A regra geral que tem no artigo 67 da CLT diz que o descanso que o trabalhador tem que ter, um descanso de 24 horas na semana, ele tem que ser normalmente aos domingos. Então, o dia de descanso normal para todos os trabalhadores deve ser aos domingos. O dia de descanso de 24 horas tem que ser normalmente aos domingos. Mas existem algumas atividades em que o trabalho aos domingos é necessário, e a própria CLT ela diz que tem que ser uma lista divulgada pelo próprio Ministério do Trabalho dizendo quais são as atividades em que é permitido o trabalho aos domingos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conferir lá se a sua atividade tem a obrigação, tem a permissão para trabalhar aos domingos. E pela regra geral, o domingo deve ser dia de descanso para a maioria dos trabalhadores. Mas para quem se enquadra nessas atividades, o trabalho no domingo ele é permitido. Então pode sim realizar o trabalho aos domingos. Infelizmente, essa tabela de atividades ela é muito ampla, muito vasta e acaba fazendo que a grande maioria das empresas tenha permissão aí para trabalhar aos domingos. Partindo dessa ideia que o trabalho aos domingos é permitido, como é que ficam as regras do trabalho aos domingos? Como é que faz o trabalhador que vai trabalhar aos domingos, tem um dia de descanso, tem direito a um dia na semana de descanso além do domingo? Como é que isso funciona? Bom, isso eu já vou entrar na segunda parte do vídeo, que eu vou falar sobre as horas extras também e sobre o trabalho aos domingos. Então, se você trabalha em alguma das atividades em que o trabalho aos domingos ele não é permitido, se você vier a realizar o seu trabalho aos domingos, se você por algum motivo a empresa precisou ali, uma emergência, um trabalho excepcional, algo que precisou que você fizesse as suas atividades aos domingos, você sim tem direito a receber horas extras 100%. Agora, para as atividades em que o trabalho aos domingos é permitido e é normal, como é que deve funcionar? Deve existir uma tabela de revezamento entre os trabalhadores daquela empresa. Então, se você trabalha num domingo, você tem direito a descansar em outro domingo e assim sucessivamente vai revezando entre os trabalhadores. É claro que essas tabelas de revezamento e essas regras vão variar de acordo com a atividade e muitas vezes até de acordo com o sindicato da categoria. Então, o seu sindicato da sua categoria, você deve ficar atento às regras que estão lá na sua convenção coletiva, pesquisar qual é o seu sindicato, que lá provavelmente vão ter algumas regras sobre o trabalho aos domingos da sua categoria, da sua atividade. Então você deve ficar atento quanto a isso. Então, mas normalmente, se você trabalhou no domingo por algum revezamento, por alguma escala que tem aí na sua empresa, você tem que ter as 24 horas de folga durante a semana, tá? Então você precisa ter essas folgas durante a semana. E aí, com a reforma trabalhista, o que se criou é que é possível
possível sim, realmente você trabalhar aos domingos e esses dias podem ser compensados durante a semana, como eu mencionei. Então não tem problema nenhum quanto a isso nas atividades em que é permitido o trabalho ao domingo, tá? Então você deve ficar atento. Se você trabalha numa escala de revezamento, você trabalhou no domingo, você tem que ter a folga durante a semana, uma folga correspondente, e aí você tem que ter essas folgas revezadas aí. Você precisa ter uma compensação e precisa ter um revezamento das pessoas que trabalharam no domingo ou durante a semana, para você acabar tendo aí pelo menos um domingo no mês de folga para você poder descansar com a sua família. Agora, a terceira parte do vídeo é quem é obrigado a trabalhar aos domingos e quem pode se recusar a trabalhar aos domingos. Muito interessante isso. Então, se você participa de alguma escala, se já ficou pré-estabelecido no seu contrato de trabalho quando você começou que ocorreriam os trabalhos aos domingos e a empresa apresenta essa escala de revezamento, como eu mencionei aqui, existe a compensação de horas, tudo certinho, você sim tem que trabalhar aos domingos. Se você não trabalhar, você pode receber uma punição. Inclusive, na escala de trabalho 12/36, o trabalhador, se a escala coincidir com domingo, também é obrigado a trabalhar aos domingos. Aqueles trabalhadores em que não há permissão na realização dos trabalhos aos domingos, aquelas atividades que eu comentei no começo do vídeo, esses trabalhadores não são obrigados a realizar o trabalho dessa forma e podem sim se recusar. E também, se a empresa não estabelecer um sistema de revezamento de escalas, e sempre exigir que o trabalhador trabalhe todos os domingos, mesmo em atividades permitidas, esse trabalhador sim também pode se recusar caso a empresa não forneça as escalas de revezamento e as folgas compensatórias. Então você, trabalhador, tem que ficar muito atento com essas informações, mas sim, o trabalho aos domingos é permitido desde que haja uma escala de revezamento e desde que haja a folga de 24 horas, o descanso de 24 horas, pelo menos uma vez na semana, que é o descanso semanal. Tá joia, pessoal? Se essas informações foram úteis para vocês, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e compartilha, que isso aí pode ajudar outras pessoas também. Um abraço, até o próximo vídeo.